Graça e paz, tudo bem? Eu queria compartilhar com você um chamado da parte de Jesus, e ele é muito importante. Se encontra em Mateus 28, do versículo 16 ao 20. Se você não estiver com a sua Bíblia física no momento, abra através do aplicativo, divida a tela e abra o seu coração para essa palavra. Amém? Diz assim: Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Glória a Deus. Esse é o chamado de Jesus para você. Ide e fazei discípulos. Deixe de ser um pecador e se torne agora em um pescador de almas. E o que iremos compartilhar aqui hoje é qual é a diferença entre pecar e pescar, né? São palavras muito semelhantes, tem a diferença somente de uma letra, né, que é o S, mas o significado delas também é muito diferente. E o estudo de hoje é exatamente isso: pecar ou pescar. E aí eu vou apresentar para você a definição de uma forma um pouquinho mais simples dessas palavras, para que fique um pouquinho mais fácil de entendimento. Vou começar com pecar, né? Pecar nada mais é do que você errar o alvo ou sair do caminho por causa de uma distração. E aí, errar o alvo. Por quê? Como falamos no último estudo sobre priorizar em meio ao caos da distração, nós vamos ver que a distração é você ser desmembrado, destroçado, dividido em várias partes por falta de foco, por falta de prioridade. E aqui, pecar nada mais é do que você deixar de olhar para Jesus por causa da distração das coisas externas. Você deveria focar no alvo, mas o seu olhar se desvia para outras coisas, porque você não focou inteiramente em Jesus. E sair do caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, não chegamos ao Pai. E pecar é quando você sai do caminho por causa de coisas externas. Ou seja, quando você escolhe olhar para as falhas do seu irmão, apontar os pecados do seu irmão, em vez de olhar para Jesus, em vez de contemplar a beleza de Jesus, em vez de examinar o seu próprio coração e ver o que você mesmo precisa mudar para que Jesus reine na sua vida, você vai olhar para as outras coisas que não importam tanto, mas você escolhe mesmo assim olhar para elas em vez de olhar para Jesus. E aí nós lembramos quando Adão e Eva caíram em pecado no jardim. Por quê? Eles escolheram olhar para o segundo mandamento em vez de olhar para o primeiro, que o primeiro era: vocês podem comer de todos os frutos que tem aqui. E o segundo mandamento é: mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles focaram naquilo que eles não poderiam fazer. Eles tiraram os olhos deles daquilo que eles tinham com o Pai e decidiram olhar para aquilo que eles não tinham. E isso é pecar. É você deixar de ter comunhão com Deus por querer olhar para as coisas que estão fora, para aquilo que você não tem com o Pai. E aí você acaba desprezando aquilo que você já tem com o Pai. Você acaba desprezando o perdão que você recebeu, desprezando o amor que você recebeu, porque você quer ter o mesmo dom que o seu irmão recebeu, quer ter as mesmas riquezas que seu irmão tem, você quer ter a mesma família que o seu irmão tem, sendo que o pai já te deu muita coisa e ele também está com você. E aí, isso é pecar. Você desviar o seu olhar, o seu coração, a sua mente
e todo o seu desejo da única coisa que importa, que é Jesus. E agora nós vamos para pescar. Mas antes disso, eu vou te dar um exemplo da distração, que está em Lucas 10, versículo 41 e 42, que é quando Jesus está na casa do seu amigo Lázaro, e aí suas irmãs, duas irmãs estão lá também, Maria e Marta. Marta estava servindo, estava atarefada com muitas coisas, provavelmente porque o serviço estava acima do desfrutar. Só que Maria estava aos pés de Jesus e ela escolhe desfrutar da presença, ela escolhe estar aos pés de Jesus e escutar os mandamentos dele. E Jesus não tinha ainda repreendido Marta, mas ela escolheu confrontar Jesus, porque ela escolheu olhar para o que a sua irmã estava fazendo e apontar ela. E aí ela perguntou para Jesus se ele não se importava dela estar se desgastando tanto, trabalhando tanto, enquanto a sua irmã estava sentada apenas escutando o mestre. E é isso que vamos ver aqui agora, a resposta de Jesus para ela. E Jesus, respondendo ela, disse: Marta, Marta, tu estás perturbada e distraída com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será retirada. Ou seja, Maria escolheu olhar para Jesus. E quando nós escolhemos a Jesus, essa boa parte não nos é retirada. E nós pecamos exatamente por achar que devemos procurar outras coisas. E em Mateus, Jesus vai dizer para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando olhamos para Jesus, quando priorizamos a Jesus, todas as outras coisas nos acompanham, todas as outras coisas vêm. E isso me faz lembrar de uma dinâmica que o pastor de jovens da minha igreja fez em uma das primeiras EBDs que nós tivemos, Escola Bíblica Dominical. Ele pegou um copo, né? E aí tinha areia e pedras. E aí, primeiro ele colocou a areia, que simbolizavam as demais coisas da nossa vida, e depois ele tentou colocar as pedras, só que as pedras não couberam, porque a areia já tinha tomado um espaço muito grande. E aí depois ele foi, tirou tudo aquilo, retomou o processo. E nisso que ele retomou o processo, ele colocou primeiro Deus, que no caso simboliza as pedras simbolizavam a Deus, ele colocou no copo, e depois ele colocou areia. Quando ele fez isso, tudo conseguiu caber dentro do copo. Era um copinho descartável, mais ou menos desse tamanho. E tudo conseguiu caber dentro daquilo ali. Por quê? Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. Em Deus, elas encontram o lugar onde elas pertencem. E aqui, agora nós vamos falar sobre o que Jesus nos chamou para fazer, que é ser pescadores de almas. E aí, nós vamos voltar lá em Mateus 28, que ele vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, passar para essas pessoas o que Jesus ensinou, praticar aquilo que Jesus ensinou e ensinar essas pessoas a fazer o mesmo. E aí eu vou falar para você de uma forma bem simples e resumida qual é a definição de pescar. Pescar nada mais é do que você lançar a rede a fim de tirar um ser vivo do seu habitat natural, ou seja, de tirar um peixinho da água, onde ele nasceu, se desenvolveu, se reproduziu e ali, pelo final da sua vida, ele vai morrer ali. Mas qual é a questão? Quando você tira o peixe da água e não faz com que ele retorne para uma outra fonte de água, ele vai morrer, ele vai padecer. E aí, o que acontece? Nós éramos peixinhos, né? Pecadores. Nos desenvolvemos no pecado e
começamos a tratar isso como se fosse o nosso habitat natural, como se o mundo fosse o nosso lugar de habitação, como se a terra fosse o nosso lugar. Mas nos esquecemos aí que não pertencemos ao mundo, não pertencemos à terra, e acabamos nos desenvolvendo num pensamento de que eu sou dessa terra e eu vou me desenvolver aqui e eu vou crescer aqui, eu vou me reproduzir aqui para viver tudo que essa terra pode me dar. Ou seja, se desenvolvendo no pecado, que é deixar de olhar para Jesus, deixar de olhar para o prêmio da salvação, deixar de olhar para o objetivo que Deus tem para nós. E aí, Jesus lançou a sua rede e nos pescou desse mundo do pecado, nos tirou desse nosso habitat natural, onde nos desenvolvemos na angústia, na mágoa, na falta de perdão. Ele nos tirou disso e nos ensinou qual é a cultura do lugar onde nós realmente pertencemos, que é o céu. E ele veio não para anular os mandamentos que vieram antes, mas para que conheçamos de fato qual é a cultura do lugar onde nós realmente pertencemos e o lugar onde devemos buscar todos os dias, que é a presença do Senhor. A eternidade nada mais é do que passar a desfrutar eternamente da presença do Senhor e glorificar o nome dele eternamente. E por que não começar a viver essa cultura agora? Por que não lançar a nossa rede a fim de tirar os nossos irmãos que estão perdidos, a fim de que eles morram para o pecado e vivam para Jesus? Por que não começar a plantar nos nossos corações a cultura do céu? Esse é o chamado de Jesus para nós hoje, que possamos deixar essa vida de pecado. E aí eu convido você a abrir também a sua Bíblia em Romanos. Vamos abrir em duas passagens em Romanos. Primeiro vamos abrir em Romanos 8, versículo 29, que vai dizer assim: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem a imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Eu vou ler agora em uma versão um pouquinho mais atual, que diz assim: porque aqueles que ele já tinha escolhido por Deus, ele também separou para a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primogênito entre muitos irmãos. E aí, esse é o objetivo. Deus enviou o seu filho unigênito para que ele pudesse trazer a semente do reino aos seus filhos e que todos se tornassem a imagem e semelhança do seu filho, para que não fosse mais o filho unigênito, mas sim o primogênito da graça, o primogênito entre muitos irmãos, que somos nós, os salvos pela graça. E agora eu vou chamar você a abrir também em Romanos 12, do versículo 1 ao 3, que vai dizer assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Ou seja, a graça nos foi ofertada e nós conseguimos desfrutar dela através da fé. E essa nos transforma, a ponto de que testemunhamos a nossa fé através da nossa obediência. E o chamado de Jesus para nós é esse aqui. No mesmo capítulo, vamos ler o versículo 9, que vai dizer: que o amor de vocês seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Ou seja, siga os passos de Jesus. Lance a sua rede
a fim de buscar os seus irmãos que estão se desenvolvendo nesse mundo e se distraindo com o pecado, a fim de que eles morram para o mundo e vivam para Deus. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração e frutificar ela, para que os frutos da sua fé não venham trazer frutos só para você, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Amém?